Deus seja louvado, Deus seja engrandecido por nos conceder esta grande oportunidade de poder estar aqui com esta igreja tão abençoada, neste evento que com certeza Deus tem cooperado desde o início, e agora nós caminhamos para o fim deste trabalho, acreditando que o Senhor Deus realmente cooperou com esta igreja. E louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, o pastor Walter, que o Senhor Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a vida dele, sua família e ministério, para que esta igreja possa continuar fazendo aquilo que o Senhor Deus levantou a igreja para fazer. Deus abençoe de uma maneira muito especial. Eu vou compartilhar uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. O capítulo é o de número 19. Quando vocês saírem lá, vocês vão encontrar uma mesa com alguns temas de DVDs, são vários temas de mensagens. Aqui eu tenho a escola do profeta Eliseu, pregada nos Gideões em 2009. Jesus, nome sobre todo nome. Segredos da Sala do Trono, essa aqui foi pregada no evento do Fogo para o Brasil, do pastor Silas. O banquete de Belsazar. O milagre em Betânia, também pregado no Fogo para o Brasil. E outros temas. Se não me engano, deve ter ali mais de 10 temas, uns 15 temas de mensagens. Um DVD custa 10, 2, 15, 3 DVDs por R$20, ou seja, é uma promoção. Capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, versículo 1 em diante. Todos acharam? Glória a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação
a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Amém? Meus amados e queridos, o texto que nós lemos, eu acredito que todos devem conhecê-lo. Por mais novo crente que você seja, você já deve ter ouvido ou também deve ter lido o texto que fala sobre Zaqueu, o publicano. A Bíblia destaca este homem na história do Evangelho porque ele teve grandes atitudes. Na verdade, quando Jesus começou a exercer seu ministério, quando Jesus começou a pregar o Evangelho, Jesus encontrou um povo sofrido. Jesus encontrou um povo que estava debaixo do jugo da servidão do Império Romano, sendo governado com muita injustiça. Haviam muitas dificuldades, haviam muitos problemas que o povo enfrentava. Havia muita pobreza, havia miséria, havia muita fome, havia muita doença ou muitas doenças. Vocês vão perceber que a lepra era uma doença que alcançava muita gente. Haviam paralíticos, cegos, mudos, surdos. Existia faltava emprego, trabalho. E como se não bastasse somente isto, havia também muita hipocrisia e a opressão do império e também a opressão de Satanás. Não, tira o fundo musical, por favor. Jesus começa a pregar o Evangelho e encontra o povo nesta dificuldade. E Jesus, portador de uma mensagem simples, Jesus, portador de uma mensagem poderosa, acompanhada de muita ousadia, de muita graça, de muita unção, logo os milagres foram acontecendo. Logo o nome de Jesus começou a ganhar notoriedade e começou a assoprar o nome de Jesus nos quatro cantos da terra de Israel. Apareceu um pregador novo, apareceu um novo profeta, só que esse é diferente. Este prega, mas tem algo diferente nele. Ele acompanha de muitos sinais e de muitos prodígios. Logo as multidões começaram a cercar Jesus. Logo as pessoas faziam de tudo para ficarem perto de Jesus. E logo comparações não faltavam. Alguns diziam que ele parecia com Elias. Outros diziam que ele parecia com João Batista. Outros diziam que ele parecia com Jeremias, ou mais um dos profetas. A verdade era que Jesus tornou-se conhecido. E a Bíblia diz que a sua fama percorria o universo. Se apresentando, Zaqueu alugaria um lugar de um melhor ângulo de visão. Mas Jesus não estava desfilando. Jesus estava passando. E o dinheiro que a pessoa tem também não é privilégio para levá-la a Jesus. O dinheiro não leva ninguém a Jesus. As riquezas não levam ninguém a Jesus. Porque Jesus não está à venda. Jesus não se negocia. Comunhão não se negocia. Unção não se negocia. Graça não se negocia. Para chegar perto de Jesus, tem que ter um coração contrito e aquebrantado diante dele. Então o dinheiro de Zaqueu também não levaria a Jesus.
Mas o texto é muito importante explicar, que o texto começa dizendo assim: havia um homem chamado Zaqueu. A Bíblia começa com Zaqueu lá em cima. Ele era chefe dos publicanos, uma posição privilegiada. Ele era chefe dos publicanos que trabalhavam para César. Ele era um funcionário de alta confiança. A Bíblia diz que ele era rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque ele era pequeno. A Bíblia começa falando que ele é grande na sua posição social, no seu poder aquisitivo, mas termina dizendo que ele é pequeno. Na verdade, o homem pode ser o que for na terra, o homem pode ter o que for na terra, mas concernente a Jesus, ele é pequeno. Não existe ninguém grande diante de Deus. Grande só existe um, Jesus de Nazaré. Zaqueu era chefe, Zaqueu era rico, Zaqueu desfrutava de uma posição privilegiada na sociedade, mas a Bíblia diz, ele era pequeno. E o texto sagrado diz que quando Jesus entra em Jericó, uma grande multidão o cerca, e Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Preste atenção que a Bíblia diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Era Zaqueu procurando um espaço, era Zaqueu procurando o melhor ângulo de visão. Ficava na ponta do pé, não dava. Tentava se enfiar no meio da multidão, também não dava. Ele não conseguiria ver Jesus, porque ele era baixinho. E o texto diz que ele era baixinho e por causa da multidão que cercava Jesus. Se Zaqueu quisesse ver o pastor Elcio, era fácil, porque qualquer um pode me ver, até uma criança pequenininha pode me ver, porque eu não ando com multidões, eu ando sozinho. Agora, Jesus andava cercado por uma grande multidão. Quantas pessoas andavam em volta de Jesus, pastor Elcio? A primeira multiplicação de pães e peixes, haviam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A segunda multiplicação de pães e peixes, haviam 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Junta isso daí em volta de Jesus e bota um baixinho para ver. Não tem como. Vai ser pisoteado. Não dá para enxergar, porque Jesus andava cercado por uma grande multidão. A segunda dificuldade para Zaqueu ver Jesus é que Zaqueu não tinha uma fotografia de Jesus. Zaqueu não tinha ainda visto Jesus em lugar nenhum. Não tinha um jornal, não tinha site, não tinha televisão, não havia revista com o rosto de Jesus. E se você nunca tivesse visto o rosto de Jesus, você não saberia identificá-lo no meio da multidão. Vou dar um exemplo. Se Jesus entrasse aqui com o corpo que ele palmilhou esta terra, se você nunca o tivesse visto, ele sentava aí no meio do povo e ninguém sabia quem era Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era semelhante a todos. Ele era igual a todos. Não havia em Jesus nada na sua aparência que o destacasse dos demais. O profeta Isaías, falando disso, disse: homem de dores, experimentado nos trabalhos, homem de quem nós escondíamos o rosto, beleza nenhuma nele víamos para que o desejássemos. Deixa eu interpretar. O beleza nenhuma nele víamos para que o desejássemos. O profeta está dizendo, não havia na sua aparência nada que o identificasse sendo ele Jesus. Não era conhecido pelo cabelo, não era conhecido pela cor, não era conhecido pela roupa, não era conhecido pelos olhos. Sua aparência era igual. Se não tivesse visto o seu rosto ainda, você não sabia quem era Jesus. E como é que se identificava Jesus? Pelo ouvido. Como assim, pastor Elcio? Ele poderia ser igual a todos na aparência, mas no falar, ele não é ninguém igual ao outro. Aleluia. Quando ele começava a falar, logo você sabia quem era Jesus. Por quê? Porque ninguém fala como Jesus.
Nunca ninguém falou como Jesus. Sua voz é inconfundível. Sabe por que que você está aqui nesta noite? Porque um dia você ouviu a voz de Jesus. Sabe por que que a tua vida mudou? Porque a voz de Jesus penetrou no teu coração. Sabe por que que você hoje é feliz? Porque um dia você ouviu a voz de Jesus. Sua voz é inigualável. Quando ele fala, a terra treme, o mortal se cala ao som da sua poderosa voz. Quando ele fala, o caído se levanta. Quando ele fala, o soberbo é abatido. Quando ele fala, a porta se abre. Quando ele fala, a doença vai embora. Quando ele fala, os demônios tremem as pernas e batem em retirada. Quando ele fala, o vento cessa. Quando ele fala, o mar se acalma. Quando ele fala, o humilhado é exaltado. Quando ele fala, o vazio é cheio. Quando ele fala, o triste se alegra. Quando ele fala, o frio fica quente. Quando ele fala, sua voz é inconfundível. Vai esquentar, vai esquentar. Sua voz é inconfundível. Tinha que ouvi-lo falar. Certa feita mandaram prender Jesus e disseram: amarra ele, tragam ele aqui amarrado, que nós vamos prendê-lo. E os guardas foram prender Jesus. Quando chegaram lá, Jesus estava pregando. E eles pararam para ouvir. E Jesus continuou pregando. E aí, prende agora? Não, deixa ele falar mais um pouco. Que hora nós vamos prender? Deixa ele acabar de falar, fica quietinho. A hora que você der a ordem, eu prendo, deixa comigo. Vamos ouvir ele falar, está interessante o que ele está falando. Os guardas foram se enchendo. Os guardas foram se enchendo. Quando Jesus acabou de falar, os guardas estavam dando glória a Deus.